Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Fala FV, o podcast da revista Flash VIP. Eu sou Carol Bonamigo. E eu sou o Nandis Bruzi. E nós vamos permanecer com vocês nos próximos minutos, conduzindo uma conversa super gostosa com alguns convidados ilustres. Antes de iniciarmos o bate-papo de hoje, então, eu quero te convidar a seguir a FV na plataforma que você está nos ouvindo e também dê o like no nosso conteúdo. E, Nando, você sabia que neste mês, mais precisamente lá pelo dia 1º de outubro, foi comemorado o Dia Mundial da Música? Instituído em 1975 pelo Conselho Internacional de Música, organização não governamental fundada com apoio da Unesco, e esse dia foi visto justamente para instigar mais a amizade. Pra ver como é essa coisa assim que a música nos une dessa forma. E a música também foi o tema da matéria de capa da edição 99 da Flash VIP, lançada neste mês e que marca os 19 anos da nossa revista. Mais tarde a gente vai falar sobre isso. Então, Nando, você poderia fazer as honras de apresentar os nossos primeiros convidados do Fala FV de hoje? Claro, Carol. Então, hoje quem está com a gente aqui no estúdio é o Roberto Panarotto. Para quem não conhece, o Panarotto é formado em letras, especialista em estética e arte e tecnologia. É cofundador da banda Repolho, formada em 1991, e também da dupla Irmãos Panarotto, formada em 2000. Ele também é sócio proprietário do Estúdio Alice e professor na Unichapecó, nos cursos de audiovisual e publicidade e propaganda. Além disso, Roberto é diretor de cinema, tendo realizado diversas produções em videoclipes e 3 média-metragens. Seja bem-vindo, Panarotto. Obrigado pela sua presença. Legal, obrigado. Eu que agradeço. Ótimo. E quem também vai fazer parte dessa conversa é o André Nicareta. Ele é formado em administração e pós-graduado em marketing estratégico e já participou de 2 bandas de música autoral, o Red Tomatoes, de 1996, e a Mr. Magoo, em 2003, antes de ingressar na sua banda atual, que ele é cofundador também, a Variantes, em 2005. André, muito obrigada pela sua presença aqui no Fala FV. Valeu, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Ótimo. Então, gente, vocês dois têm uma forte relação com a música. Antes aqui da gente começar a nossa gravação, o Panarotto já estava, inclusive, brincando aí que vocês iriam representar a velha guarda, né, da música de Chapecó, palavras do Panarotto, não minhas. Mais velho que a gente, só o Baís, né? São poucos. Mas assim, vocês estão investindo nessa carreira há bastante tempo, né? O André, inclusive, foi um dos nossos entrevistados para esta matéria da Flash VIP e ele citou a banda Repolho como uma das referências que marcou uma geração. Então, conta um pouquinho pra gente, aí vocês, como é que iniciou essa conexão da música com vocês? Eu comecei ouvindo, eu sempre cito umas referências familiares, assim, porque a gente tinha a família, né, o pai, mãe, tinham toca-disco, tinham toca-fita, então eu sempre falo que o aspecto cultural daquilo que você cresce envolvido, ele acaba naturalmente ressignificando no momento seguinte, assim. Então eu me lembro que uma das brincadeiras que a gente tinha, o meu pai, ele tinha uma pequena biblioteca em casa, com livros, então tu vê que tudo aquilo que a gente acabou naturalmente se desenvolvendo ou indo percorrendo esses caminhos, vem desses primeiros contatos dessa infância, onde a gente brincava com essas coisas. A gente brincava de ouvir os vinil, de ouvir fita cassete, e numa dessas a gente descobre o Tito Live, que é um cantor daqui de Chapecó, o primeiro, é um dos primeiros compactos independentes do Brasil, o Tito Live, e a gente achava a coisa mais engraçada, primeiro porque a gente não sabia direito como ligar o aparelho, né? Então, essa história a gente sempre conta, que na época o aparelho tinha 12, era 12, 33, 45 e 78 rotações. Só que o vinil ele era em 33, só que estava em 45. Então a gente ouvia aquilo acelerado. E aí parecia que era uma voz tipo do Pato Donald cantando. Nossa, a gente achava sensacional. Aí uma tia chega em casa e diz, não, mas esse cara ele é daqui de Chapecó. A gente, como assim? Um cara aqui de Chapecó que grava um disco. E ele acaba depois se tornando uma referência musical quando a gente funda a banda Repolho em 91 daí. Mas tu vê que o início, pelo menos o nosso início musical, o meu e do Demétrio, ele vem dessas experiências com esses objetos, né? Essas coisas que a gente ia encontrando em casa, né? A minha história é bastante semelhante do Panarotto, assim. Dentro de casa, eu tenho um irmão mais velho, 5 anos a mais que eu, e meu pai, que tinham discos de vinil.
E no qual eu tenho até hoje, eu coleciono o disco, né? Então eu tenho os discos do meu pai, do meu irmão, e a influência e o amor pela música veio ali. Eu lembro de ter conhecido os Beatles quando eu era bem pequeno, assim, e ali me despertou uma vontade de ter banda, assim, de se um dia eu conseguir tocar algum instrumento, que legal, fiquei fascinado. Vai tocar mal que nem o Ringo Starr. Ó, que eu sou fã do Ringo, hein? Eu também tô brincando. Se um dia eu conseguir, mas isso quando eu era, tinha uns 10 anos de idade, eu acho assim. E daí depois eu começo ali a adolescência e tive a oportunidade de acompanhar a banda Repolho aí em 91, né? Que foi fundada no dia. Então, oficialmente, sim. Oficialmente ali por 93, 94 eu começo a ir nos shows e a banda Repolho me mostra que ter uma banda de som autoral em Chapecó era possível e tudo mais. Foi uma grande inspiração para mim, assim. Eu lembro de vários eventos que eu peguei deles. A partir dos meus 14 anos de idade, aí peguei vários shows em diversos lugares, casas. Mas era tudo matinê, né? Porque 14 anos não podia sair à noite, né? Matinê. Tinha ali na avenida, né? Inclusive, já que citou os matinê, tinha uns domingos legal, tinha de tudo em Chapecó, né? Uma época bem fértil nesse sentido. Bem legal. E assim, isso é uma coisa que eu falo porque eu também tenho um irmão mais velho que também teve banda na época da adolescência, que todo guri sonha em ser um rockstar, né? Quase assim, que tem essas referências musicais, né? Ainda mais quem teve, então, a sua adolescência ali nos anos 90, início dos anos 2000, assim, era uma coisa que... Era uma época que tinha mais, né, essa questão das bandas mesmo, né, assim, que é citado até na matéria, né, André, de você pegar e juntar uma galera e ir para algum lugar, para uma chácara, para algum lugar e fazer uma festa, não ficar dependendo que tivesse uma programação mesmo, né, no município. Que não tinha, na real, né. Chapecó, nesse início ali da década de 90, tu não tinha muita alternativa, assim. E a gente criava as nossas alternativas. Essas alternativas, elas se desdobravam de várias formas, assim. Porque a vontade de fazer era muito maior do que qualquer outro tipo de impedimento. Então, eu me lembro que quando o Repolho começa, por exemplo, não existia casa de show. Um dos primeiros shows do Repolho, ele era numa pizzaria. A gente toca na porta, tipo assim, o palco era na frente... Tinha um palquinho assim para um cara tocar violão. Aí a gente coloca a bateria, a gente ficava logo à frente e as pessoas, para entrar na pizzaria, elas passavam por cima do palco, que no caso não existia. Então, assim, a gente ia o tempo todo adaptando e criando essas alternativas, né? Daí vem também a ideia do termo alternativo, essa coisa do faça você mesmo, né? Que é o slogan do movimento punk. Porque assim, a gente não tem como gravar uma fita, como nós vamos fazer? Ou as músicas, né? Vamos pegar uma sonorização e vamos fazer as gravações a partir disso. E como é que nós vamos divulgar? Vamos criar uns fanzines. Então a gente escrevia, xerocava e divulgava a partir daí. Então era tudo muito partindo da nossa vontade realmente de fazer. Tu falou da ideia do rockstar, o Repolho é meio anti isso, né? Porque o Repolho, ele brinca muito com isso, né? Nós somos meio que os anti-heróis, né? Dentro vocês dentro brincam de uma com essa história. Questão do humor, né? E bem do regionalismo, né? Enquanto a gente vê, assim, que tinha muitas bandas também querendo se desvencilhar, né? De ser chamada chapecoense, vocês vão lá e não. É de Chapecó mesmo. Isso sempre foi engraçado, porque assim, tipo, a gente... pão com chimia. O pão e salame, né? Que a gente... Os rock e salame. Né? Porque a gente sempre brincou com isso, porque assim, tu ia tocar, por exemplo, em Florianópolis, o pessoal ia dizer, lá vem os índios do oeste. Aí a gente tocava uma música que era Índio Condá. Lá vem os colonos. A gente brincava com a ideia, assim, semos tudo uns colonos. Então, quer dizer, a gente sempre assumiu isso. Eu lembro uma vez que a gente recebeu, a gente foi pedir, a gente nunca teve patrocínio de ninguém, assim, a gente sempre foi muito independente nesse sentido, a gente sempre se colocou como uma banda independente e sempre fez a brincadeira, né? Independente de alguém gostar ou não, a gente ia continuar tocando. E uma vez a gente foi pedir patrocínio no frigorífico Chapecó. E eles deram camisetas e boné. Então a marca era Chapecó, azul e vermelha, e o boné Chapecó. E a gente vai os 4 tocar em Porto Alegre. Na época a gente tocou no Opinião, abrindo o lançamento do CD de uma banda de uns amigos nossos. Os 4 vestidos igual e a gente ia andando com aquelas camisas que de Chapecó em tudo que é lugar. E às vezes alguém parava e pedia, mas vocês são da onde? Então a gente sempre achou muito engraçado essa situação. E a música que a gente tem falando da cidade, ela tocava na rádio fora. Então o pessoal conhecia, tem um monte de gente que conhece Chapecó também por causa da música, né?
Da música Chapecó. Da música, Tá isso falando. que chama Chapecó, isso. Depois eu posso cantar Legal. um pedaço. Eu vivi bastante essa ideia de faça você mesmo, né? Nossas bandas se reunia, pegava uma chácara, porque Chapecó tem várias, né? E era isso aí, enquanto uma banda tocava, outra cuidava do bar, todo mundo pegava junto, dividia o lucro, se é que tinha no final do show. Geralmente só para pagar mesmo a festa. Às vezes bebia o lucro. Exato. E a maior facilidade que eu acho de tudo isso é que os tempos eram outros e não precisava de tanto alvará, né? Sei lá, vamos citar, não precisava de banheiro químico, não precisava de então, assim... E obviamente tu conhecia a maioria do público que estava lá, né? Chapecó era uma cidade menor, né? Então, assim, tu não precisava se preocupar muito com segurança, por questão de violência, esse tipo de coisa. Então, era um ambiente bem massa. Festas de 200 a 300 pessoas, né? E antes de eu ter banda, eu ia nas do Repolho. Aí depois a gente dá sequência e fica esse movimento de fazer festa em chácara, 2, 3 bandas, todo mundo pegar junto. Era só agendar, fazer o flyer, sair colando na rua, assim, às vezes de papel A4 ali impresso. Avisando as pessoas. Avisando, né? E, né, porque as redes sociais eram outras, né? Bom, não tinha nem internet, né? Eu ia dizer que não tinha nem internet. Era uma rede social, né? Só não era digital, né? Então eu vivi bem essa época e dá saudades. Era bem legal essas festas em chácara e acredito que todo mundo que viveu tem saudades. Inclusive eu converso com as pessoas, como era massa aquelas festas lá na chácara do fulano, do Beltrano. Né? Tem uma música dos Irmãos Panarotto que diz 4 Sonrisal e um Fusca, a gente faz um show, né? Que é dentro dessa lógica que tu tá falando, assim, não tinha impedimento, tu fazia com o que tinha, né? Era sempre essa brincadeira, essa movimentação. Não dá para tocar aqui, vamos tocar ali. E realmente era, entre aspas, mais fácil, assim. Eu já recebi essa pergunta, assim, de pessoas mais jovens. Mas como é que vocês divulgavam? Cara, a gente conhecia as pessoas ouviam a rádio. As pessoas ouviam música na rádio, a gente tocava com as respectivas bandas nas rádios locais. Tinha esse espaço para divulgar nos próprios canais de televisão, mídia impressa. Então, tu tinha alguns focos que a gente usava para divulgar e as pessoas naturalmente usavam para acessar as informações. Hoje que me parece que está tudo muito espalhado, assim. Parece que tu não tem um guia, né? É uma coisa muito efêmera, assim. Mas o que tu tá ouvindo? Eu tô ouvindo uma banda da Islândia. E tu? Tô ouvindo uma banda da Noruega. Quando que tu vai ver show dessas bandas? Né? Na época, não. A gente ouvia os Red Tomatoes ouviam a gente e a gente ouvia as bandas de Porto Alegre. Aí a gente ia tocar lá, as bandas de Porto Alegre vinham tocar Tinha aqui. esse intercâmbio, né, com as bandas. Isso. E se ajudavam dessa forma, né? Ia criando um público, porque antes, né, dessa vida pré-streaming, então, dizendo, né? O que é streaming? O que é streaming? É aquela questão de que você se comprometia também com a banda, né? Você ia lá, você tinha que pesquisar sobre, você escutava, você esperava o lançamento. O lançamento, mas eu ia dizer o videoclipe. Gente, foge as palavras. Você esperava o videoclipe sair na MTV. E daí você conhecia, né, de alguma forma, ou ouvir na rádio, ou pedir a música. Hoje no streaming, digamos assim, o algoritmo mesmo vai te indicando outras músicas. Às vezes você tá escutando música boa, mas de banda que tu nem sabe quem é, né? Perfeito. Eu tenho muito disso, né? Tu tem aquelas playlists, radar de novidades, descobertas da semana. Tô falando de uma das plataformas aqui, né? Mas acho que todas têm isso. Todas têm isso. Eu gosto de descobrir bandas novas, né? Eu acho legal essa... Eu me considero um algoritmo. Eu mesmo me indico as coisas. Eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu não gosto, eu sei o estilo que eu quero, o que eu não quero. E as minhas indicações, às vezes, elas dão errado, mas geralmente elas funcionam. As minhas indicações para mim mesmo... Óbvio. Eu, comparado com mim mesmo, eu sou o melhor, né? Algoritmo. É sério, ótimo. E essa questão também da mídia física, né? Nós temos aqui, para quem está nos vendo, não nos ouvindo, nós temos aqui alguns discos, fita cassete, CD, tudo do acervo do Nando, porque ele que é o colecionador aqui da equipe. Falar um pouquinho, Nando, também qual que é essa nostalgia de ter a mídia física. É muito bom. É muito bom. Até sinto falta. Tipo, as lojas de CDs fecharam, as lojas de disco fecharam. Hoje você, para garimpar, tem que procurar um sebo. Esse ano eu já fui para Minas Gerais numa viagem, aproveitei e catei sebo. Fui para Curitiba, fiz a mesma coisa. Aqui em Chapecó, acho que a gente tem só um, né? Que não me falha a memória. Então é a sensação de consumir música
né, na era pré-streaming, né? Pegar então, assim, realmente, pegar né? realmente, você Ver vê o um encarte. encarte, você vê tudo que ele tem para te oferecer ali em termos de som, estética. Então, assim, você pegar um disco e colocar na vitrola é uma outra forma de ouvir, assim. Eu sempre falo que a gente tem um costume, né, nesse mundo moderno e acelerado de ouvir música sempre fazendo alguma coisa. Né? Tu nunca tá ouvindo música, tu tá trabalhando e ouvindo música, tu tá caminhando, tu tá no trânsito e ouvindo música. Com a tal da pandemia, eu fui um que me voltei mais justamente para esse lado do colecionador, e eu voltei a entender esse hábito que tu tá falando, que é parar para ouvir música. Então tu vai lá, tu coloca o disco e o que tu tá fazendo? Eu tô ouvindo música. Então eu aproveitei aqueles tempos que eu acabava ganhando de trânsito, do meia hora para cá, 40 minutos para lá, e eu acabava fazendo isso. Ou seja, tu redescobre um hábito antigo a partir do momento que você começa a entender uma sensação, né, uma memória afetiva que você tem com esses objetos todos, né, que no fim das contas muito do colecionador ele vem a partir dessas conexões que se criam, né? Vocês que também são compositores, né, falando disso, afinal de contas é para isso que a música é feita, né? Ela não é feita para ser o pano de fundo de algo que você está fazendo também, né? Pode também, mas né? para que desperte algo também, né? A mídia física, né? Eu acho muito interessante, realmente é outra sensação, né? Tu colocar um disco de vinil, pegar e dar atenção só para ele. Ele senta ali, toma tua água, teu chimarrão, teu vinho, tua cerveja e fica apreciando. Eu acho que é uma outra maneira de ouvir música. Eu gosto de todas, tá? Eu coleciono fita cassete, CD, disco de vinil e também plataforma de streaming eu escuto também, sou assinante. Então, assim, eu não tenho rejeição com nenhuma delas, né? Mas realmente, cada uma tem suas particularidades, né? O vinil tem um som, obviamente pelo formato, é a maneira que ele é prensado, né? A fita cassete também. Então, a gente é amante da música, acaba colecionando tudo, né? Fita VHS eu tenho até hoje. O Panaroto, então, na casa dele, quando eu ia, eu sou... Eu fui cantar na casa da minha mãe lá, os VHS, mas eu acho que eles se desfizeram. E eu fui em mente, porque eu lembro que eu tinha uma fita cassete, uma VHS, que eu gravava todos os clipes da MTV. Tava até escrito lá, clipes. Eu tenho isso, eu só tenho do lado ainda. B, que era um programa excelente do Fábio Massari, que era... A gente ficava lá antenado só pra ver, eu vou gravar aqui. Porque eu tinha o quê? Umas 6 horas, 4, 6 horas dava pra gravar. Se gravasse na qualidade menor, dava 6 horas, acho. E tu ficava lá só... né? Mas tu sabe que a gente lançou o filme do Repolho agora, o ano passado, acho que foi. E ele é um longa de 1h30, né? 1h20 aproximadamente. Ele é produzido pela Sabrina Zimmermann. E quem dirigiu foi o Givago Del Claro, né? Que ele toca hoje com a banda Tutu Naná, que se chamava John Filme e agora se chama Tutu Naná. E quando a gente começou a conversar da possibilidade de fazer o documentário do Repolho, a minha fala foi, não, eu tenho o material, mas eu acho que é legal a gente não ficar falando hoje e explicando o que foi. Porque como o material está ali, pega aqui e assiste. Então a gente fez esse exercício de olhar tudo que tinha gravado e aí a partir disso começar a entender narrativamente como essa história ela seria contada. E o legal é justamente isso, é que o filme tem 1h20 só de imagens de VHS ou aqueles primeiros formatos digitais. Ah, mas a imagem não é boa. Sim, mas essa é a imagem, essa é a estética da década de 90. A imagem ela era daquele jeito, o som ele não era muito bom, ele vem com o ruído, às vezes, da fita, às vezes a fita estragou, às vezes está mofada. O pessoal hoje é acostumado só com Full HD, né? Não, ele é exatamente isso. Imagina, Qual filtro você usou para ficar assim? comprava... E ali tu tem esse olhar original, né? Sim. Mas justamente por causa do acervo, né? Então aí vem um pouco dessa importância também de você preservar algumas coisas nesse sentido. Então eu continuo preservando esses processos porque o Repolho passa por vários deles. A primeira fita que a gente gravou numa filmadora e extraiu o áudio. A segunda a gente contrata uma equipe de som, né, que fazia som na cidade daí para gravar na sala de casa. A terceira fita, que foi em 95, a gente vai para um estúdio. A gente grava em fita rolo, aquelas rolo que separavam os canais. E eu lembro que para gravar um CD daquilo, tu gravava numa fita DAT, que era o início dos formatos digitais,
E aí a gente saía de Porto Alegre e ia para Novo Hamburgo, porque tinha um cara no Rio Grande do Sul que fazia uma cópia em CD. E aí a gente trazia o CD para cá e fazia as cópias das fitas e vendia as fitas cassete nos shows. E era um período que o pessoal incentivava bastante, assim, que era isso que tu estava comentando antes. As pessoas iam no show, compravam a camiseta, compravam a fita. Então tinha esse sustento. Ó. A banda, o Repolho era uma banda que se sustentava, não a gente enquanto vida pessoal, né? Mas enquanto banda a gente sempre sustentou pagando as nossas viagens, as nossas gravações, tudo com dinheiro de show, dinheiro dos fãs, dinheiro da galera que comprava os materiais que a gente fazia, assim. Porque essa questão até do souvenir, de ter alguma coisa da banda, né, fazia parte, né, desse... Quero deixar bem, só para registrar, eu não estou aqui também falando mal dos streamings, afinal de contas a gente está sendo ouvido por alguma plataforma de streaming. O que é streaming Até porque eles vieram para facilitar mesmo. Exatamente. Tipo, antes você tinha que pegar, juntar lá seus 20, 30 reais, esperar o CDzinho que tu tanto queria, ou o disco que tu tanto queria... Ir até a loja. Hoje não. O artista tá lá. Ou senão você baixava de uma forma meio ilícita. Por mais que eu... por mais que eu, e por fazia exemplo, o seu CD em casa. Sim, mas isso tá na história da música, né? Porque sempre se gravou a fita cassete, sempre que tu ia na loja, eles vendiam a fita gravada do original, ou a seleção. Então isso sempre teve como contexto cultural, assim, né? Então, quando vem o Napster, essas coisas, é um desdobramento disso. Mas eu só ia comentar que, por mais que eu não tenha as plataformas e não tenha o hábito de ouvir, mas vai ter as que ouvir músicas do Repolho e dos Irmãos Panarotto, elas estão nas plataformas. Isso é verdade, gente. Inclusive, para essa matéria da Flash VIP, foi feita também uma playlist tem... acho que 82 músicas de bandas e artistas autorais aqui da região. E, inclusive, tem algumas músicas da banda Repolho, da Variantes também. Tem muita coisa legal, né? Sim, eu zerei aquela playlist quando tava fazendo o roteiro aqui. E, nossa, muita coisa que eu conheci, né? Passei a conhecer por causa da playlist. Muita música boa. E muita música que eu parava, meu Deus, eu escutava isso na adolescência. Foi muito nostálgico. Inclusive, a gente falando agora dessa questão da vida pré-streaming, a gente vai falar muito essa palavra hoje, pelo jeito. A gente aqui tá falando desse primeiro bloco dessa forma porque a gente tá querendo ser nostálgico com pessoas que podem ser nostálgicas, né? Que viveram essa transição. E a gente lançou essa pergunta. A gente fez uma enquete no nosso Instagram, @FVNasRedes, e perguntamos, né, para os nossos leitores que, quando o assunto é música, o que eles mais sentem falta na vida pré-streaming. E a gente recebeu umas respostas bem interessantes. Eu vou ler algumas aqui, que faz parte, inclusive, da nossa conversa, muita coisa que a gente já falou, né? Foi aquela coisa assim, foi falado da questão de ouvir um disco na ordem... isso achei muito legal. Ouvir um disco na ordem que o artista fez. E ver o encarte e sentir a arte que foi feita para isso. É um conjunto de coisas, né? Eu até esqueci de citar, veio, mas esqueci depois. Um disco você pensa na ordem. A primeira, a segunda, a terceira, a última música, a primeira do lado B. A última também. A última. Lado Tem todo, tá contando uma história, né? Tem todo um pensamento dos músicos que gravam na hora de decidir a ordem, né? Então já o streaming, né, hoje em dia é bastante single, bastante Isso EP. Graças aos Beatles, né? Porque é os Beatles que começam a fazer essa... O single... não, mas as próprias sequências, o disco conceitual, esse conceito de álbum vem do Sgt. Peppers, né? Que é o primeiro disco dos Beatles que usa essa mecânica, né? Que depois virou meio que via de uma regra. história contada, tu escutar o disco na ordem, né? É bem bacana, esse é um charme do vinil. Sim, eu eu até ouvi esses dias, acho que foi a Adele que tava recorrendo, não sei o que ela colocou lá na época, para realmente esse último álbum dela, os streamings deixarem ele rodar do início ao fim, porque realmente, como tu falou, é uma história que ela conta. Ela não quer que você comece pela música faixa 3, ela quer que comece pela primeira e vai até a última. Mas tu sabe que a gente tem um disco, volume 4 do Repolho, que ele é uma faixa, ele tem 40, 50 minutos, mas ele é uma faixa só. E as músicas, elas são todas meio emendadas. E quando a gente foi tentar ver para colocar na plataforma de streaming, ele não permitia. Agora parece que ele permite faixas maiores. Mas o objetivo era exatamente esse, era você tocar ela inteira. Mas eu quero, aqui está o setlist, né, das músicas, mas como é que eu vou ouvir? Tem que ouvir inteiro. Então tinha um pouco, a gente queria provocar um pouco dessa forma. Porque provavelmente o que deve acontecer? Tu me apresentou uma banda nova, né, Nando?
eu vou lá na plataforma de streaming e vou começar pela música que tem maior número de audições dela, né? Em vez... Tu começa pelo top 10 tu deles. vai ali, lá e vamos vê supor. a mais ouvida. Então é essa aí que eu vou iniciar. E já no disco de vinil, não. Tu não sabia Imagina, qual que era, do né? Lulu Santos, tu vai ouvir sempre as mesmas 6 músicas. Sim, verdade. Ou vai fazer tipo, eu Brincadeira, coloco no ele tem random umas 7. e escuto aleatório, né? Eu faço muito disso também. Uma questão também que foi levantada, aqui eu vou juntar 2 respostas, que é envolvimento com a rádio, né? Que vocês falaram também antes, né? De você pedir a música, ficar esperando para escutar, aí outra pessoa colocou a questão do inesperado. De nunca saber que aquela música ia tocar ou aquele clipe ia aparecer. Isso é bem legal, assim, porque, por exemplo, a Rádio Oeste Capital aqui é uma rádio que sempre abriu espaço para essas músicas de bandas alternativas. A Atlântida também, mas a Oeste Capital, como ela era uma rádio independente, eles compravam o vinil, ou o disco, vinha o CD, enfim. E às vezes eles tocavam para além daquilo que era o hit, né? A Atlântida muitas vezes recebia a música e era só aquela música. Então a Oeste Capital ela fazia os especiais do disco. Às vezes você estava ouvindo e não tocava aquela música que estava tocando o tempo todo. Então você realmente era surpreendido por uma música que você não esperava ouvir naquele momento. Então isso é parte desse processo desse analógico. Apesar de que o formato rádio ele continua, né? Nos streamings. Sim. Tem uma galera que continua ouvindo rádio no streaming, né? Tem vários canais e coisa e tal. E ele facilitou bastante também esses canais independentes, né? Uma coisa também não mata a outra, né? A gente tem que ficar se adaptando, né? Com tudo, né? Tem muitos artistas que estão lançando ainda discos, inclusive, né? Por isso que eu falei antes, ser nostálgico, quem pode ser nostálgico, né? Mas tem muita gente pensando hoje. Eu e o Panaroto ali antes de começar também a gravação. É a forma de consumir também os valores que estão nessas mídias. Então, assim, não é todo mundo que tem o poder aquisitivo para ter, né? Com o aumento de dólar, euro, enfim, um disco importado tá vindo aí por 300, 400 reais. Mas tem artistas aí que estão direto fazendo, porque realmente encontraram também essa forma de manter essa mídia física. Mas né? ele oferece a alternativa, né? Mas antes tu falou uma coisa sobre a questão da nostalgia que eu vou te responder com uma pergunta. Por que a gurizada... E tu vai sacar o que eu tô falando, porque tem tudo a ver com a nossa conversa. Por que, por exemplo, hoje a gurizada adora tanto o Stranger Things se eles não viveram a década de 80? Da onde vem essa nostalgia? Pode ser uma pergunta também. Quer dizer, a nostalgia, ela não está só em quem viveu aquilo, mas ela está em quem acessa esse passado de alguma forma. Eu, às vezes, tenho uma nostalgia, por exemplo, pela década de 60 ou 70. 70 eu era muito criança, assim, eu nasci em 72. Mas eu tenho uma nostalgia pelos anos 60 e eu não vivi aquilo. E eu citei o exemplo do Stranger Things porque essa gurizada tem essa nostalgia pela música, pela estética, pelo comportamento, por coisas que eles não viveram. Eu acho que a resposta tá no início da nossa conversa. Você falou que as tuas referências foi a tua família, né? Foi aquela questão de conhecer música através do teu pai, então você tem uma nostalgia daquilo que ele viveu. Então, hoje a galera que tá curtindo Stranger Things é a galera que são os filhos da galera dos anos 80. Então, nós estamos nessa questão, né? Tem caminhos, né? Isso que é legal, né? Exatamente. Quem sabe daqui a alguns anos vai ter galera nostálgica da nossa época aqui. Sim, com certeza. Com certeza. E vai continuar essa galera com a nostalgia. Por exemplo, agora saiu o filme novo do Elvis, por exemplo. Cara, uma galera acessando Elvis hoje e tu diz, nossa, mas como que essas pessoas leem aquilo que foi o Elvis Presley, né? Mas tá ali, tá no filme, volta a tocar nas playlists, o algoritmo volta a trazer as músicas e criar essa evidência. Então, assim, o legal da nostalgia é exatamente isso, né? Que você pode ter esse sentimento por algo que não necessariamente você viveu, né? Sim. Isso também tem muitas amigas minhas que falam assim, cara, eu não acredito que você realmente gosta de Frank Sinatra, de Nat King Cole e de Ray Charles. Gente, mas é que eu cresci escutando isso com a minha mãe. E não é da tua época. E não é da minha época. Afinal, e um dos meus filmes favoritos é Cantando na Chuva também. Por quê? Porque, meu Deus, quantas vezes eu assisti com a minha mãe. Isso aí. Então, faz parte, né, do nosso pacote cultural, né? Uma questão, assim, que foi colocada aqui é a que eu acho interessante que você falou das rádios, que comparou ali as duas rádios, foi uma coisa, sente falta do jornalismo musical. Com tanto volume de música produzida, sente falta de alguém que oriente de uma forma mais crítica
sobre o que vale ou não vale a pena ouvir. Acho meio complicado essa questão do vale ou não vale a pena ouvir, mas de qualquer forma, assim, essa questão do jornalismo musical. A gente estava falando antes de começar a gravação, eu acho, porque agora eu não tô mais nem recordando, a gente conversou tanto, sobre a questão da MTV. A saudade de quando a MTV era feito para a música. Que você ia lá e você descobria a música através do canal. A gente viveu bem esse momento, né? Inclusive estavam falando que o videoclipe um videoclipe do Variantes, que foi dirigido pelo Roberto Panarotto, que inclusive estreou também na MTV, né? Editado pelo Hilário, na época, o Hilário que editou o clipe. A música Moderno Cinquentão, né, do nosso disco lançado em 2008, né? O Panarotto acompanhou um show lá, fez umas imagens em slow, ele deve explicar melhor a câmera e tal, tudo mais. E a MTV, para mim, teve um papel muito importante para minha geração. Assim. A gente ficava esperando programas que tinham do lado B, do Fábio Massaro, até gravava na fita VHS. O Fúria Metal. Tinham vários. E assim, tu tinha que olhar do início ao fim o programa. Digamos, eu estava esperando ver o clipe da minha banda lá, dos Variantes. Eu não sabia se ele ia começar no início do programa ou no final, né? Então também tem mais esse período, né? Tu tinha que acompanhar o conteúdo inteiro. Falou isso da crítica. Uma coisa que eu sempre falo é que assim, música é legal e ela pode ser ouvida e seja ela qual for, assim. Às vezes eu não vou me simpatizar muito por um cantor ou por um artista, etc. Mas tem pessoas que vão. Então, realmente, você chegar e dizer assim, ouça isso e não ouça aquilo, eu sempre acho meio complicado. Mas uma coisa que é legal do crítico é, por exemplo, assim, tu vai chegar para mim e vai dizer assim, e tal banda, é legal? E aí tu diz assim, eu pego uma banda, por exemplo, uma banda que eu gosto que é o Primus, assim, tu pega uma banda, ela tem, sei lá, uns 15 discos. Qual tu começa a ouvir? Daqui a pouco tu pega aquele disco que é mais experimental e diz, nossa, mas como é que tu ouve isso? Aí o crítico ele vai chegar e vai dizer, não, começa a ouvir por esse aqui. Porque esse disco aqui ele é mais acessível, ele é mais pop, ele tem uma característica mais isso. Então eu acho que a crítica nesse sentido, a rádio, a MTV fazia isso muito bem, né? Tu falou do lado B do Fábio Massari, eu continuo acessando os conteúdos dele, tem o os Gastão livros, também, né? O Gastão também do Fúria Metal. Que participava, ele fazia o programa, né? Mas o lado B era um programa assim que ele abria o nosso horizonte de percepções musicais a respeito do mundo inteiro. E era legal ter esse cara, né, com um conhecimento profundo daquilo, dizendo, ouça isso. Se tu for ouvir tal banda, começa a ouvir por aqui. Não que tu tenha que ouvir ou que tu não tenha, né? Mas era no sentido de dar uma orientação, assim. Acho que isso era muito bacana do olhar da crítica, porque para mim daí a crítica dessa forma ela se estende para tudo, para cinema, para música, para não é crítica no sentido de criticar, de falar mal, não é exatamente. Isso, é isso, porque tem um pouco essa crítica jornalística do tabloide que às vezes ele é obrigado a falar bem ou às vezes ele fala mal para criticar mesmo, assim. Mas eu acho que tem esse outro lado assim que é você descobrir as coisas sendo orientado por alguém que conhece melhor aquilo do que você, né? Acho que é muito nesse sentido. E como que tá hoje a questão das bandas? Acho que vai chover. Não vai. Hoje a facilidade vamos dizer, para gravar uma música é muito maior que antigamente, em termos também de qualidade, né, do áudio que você tem. Já temos estúdios bons aqui em Chapecó. Você pode mandar a tua música ser tratada, mixada, masterizada no Abbey Road, lá em Londres, no estúdio dos Beatles. Hoje, através do computador, tu manda o arquivo, volta. Então, eu acredito que tem uma facilidade bem maior nesse sentido, né? De gravações, de qualidade. A divulgação em shows tu consegue ainda fazer aquele período que o Panarotto citou antigamente, vender alguns itens da banda, principalmente para quem é amante e colecionador. Se tu levar um disco no show, tu vende o vinil, tu vende o CD, mas mudou bastante na questão, pode até me ajudar, Panarotto, na questão de fazer shows, né? O público tá mais... É que daí eu vou estar focando mais em Chapecó mesmo, né? Mas eu acho que é meio geral. Eu até entendo o que tu quer dizer, porque eu falo muito, eu uso o termo efêmero, tá tudo muito espalhado. Então, por exemplo, uma coisa que se falava
da internet era a história da cauda longa, né? Que a gente aprendia nos cursos de publicidade e coisa e tal, e que ele falava que ia desaparecer esses grandes ícones, iam se formar núcleos, nichos, e nesses respectivos nichos você teria, vamos lá, 10 pessoas em Chapecó, 100 pessoas em Santa Catarina, 10 mil pessoas no Brasil que ouvem a tua música. Mas como que tu junta essas pessoas para ver o teu show? Porque aí você vai falar nessa proporção que existem pessoas que escutam talvez os Variantes ou os Irmãos Panaroto no mundo inteiro. Mas aí como que você agrega na hora que tu vai tocar em tal lugar e tem 15 pessoas vendo? Cadê o restante desse... Tu entende? O público vai envelhecendo também, das nossas bandas, também, né? Hoje em dia estão tudo... E às vezes não sai, às vezes até confere o teu trabalho, mas não pelo digital. Mas assim, isso que tu estava falando das gravações, por exemplo, nesse período de pandemia, eu e o Demétrio, com o projeto Irmãos Panaroto, a gente gravou muita coisa à distância. De eu gravar em casa, gravar com o celular, ele gravar lá em Florianópolis, a gente passava para o cara do estúdio, aí alguém lá no estúdio fazia um outro instrumento e a gente foi assim lançando. Tanto que agora, dia 21, se eu não me engano, desse mês, a gente lança um EP de inéditas que ele foi gravado dessa forma. Ele foi gravado ano passado. E ele vai sair pelo selo Maxilar do Gabriel, que era da banda Autoramas, né? E era daquela banda Little Quail, né? E aí ele sai pelo selo dele, que é um selo carioca. Então, quer dizer, hoje você estar em Chapecó ou o Demétrio está em Florianópolis, em qualquer outro lugar, não impede com que a gente consiga fazer essas gravações e fazer as músicas circular. Eu acho que a dificuldade ela tá no show. Tá no show. Essa facilidade eu também utilizo. Eu tenho o William dos Variantes, o principal compositor da banda, mora em Florianópolis. Então a gente usa um aplicativo, BandLab, que ele dá para usar no computador, mas ele é feito para o celular mesmo, assim, bem prático, né? Tu para captar a voz e o violão tu não precisa de nada, é do microfone do celular mesmo. Tu grava uma demo ali, né? Grava uma demo de uma excelente qualidade, assim, não para lançar, mas para tu ter uma ideia do que tu vai no estúdio oficial. Para gravar a bateria eletrônica eu tenho uma também, só coloca um cabo P10 ali, já tem um adaptador aqui, da mesma forma a guitarra ou baixo. Então, para as gravações de forma remota em outra cidade, facilita muito. Se teu músico da tua banda foi morar em outra cidade, em outro país, fica muito fácil. A demo ela era usada, por exemplo, os cantores, todos os grandes artistas que tinham grandes gravadoras, eles primeiro gravavam as demos das músicas que depois eles fariam o disco, né? Cantores que nem, por exemplo, o Dylan, que tem... Dylan, conhece? Dylan para os íntimos. Ele tem um estúdio em casa, então ele grava as demos dele em casa, mas é um puta de um estúdio, assim. Aquelas demos dele, muitas vezes ele mesmo lança depois, né? Mas o que o Baga tá falando é que no nosso caso, em alguns momentos, a gente lançava as fitas demo. Sim. Que eram com essas gravações mais simples, com a ideia de conseguir gravar algo melhor. Mas hoje não, hoje tudo meio que se equiparou. Mesmo essas demos, eu já ouvi umas coisas que eles gravaram dessa forma e a qualidade é super boa. Às vezes tem um preciosismo, às vezes tem uma necessidade de querer um som diferente, então tu busca outras sonoridades, outros timbres, né? A questão tá mais no presencial, então. Também, hoje, né? Eu até vou puxar um pouco o lado do mercado musical hoje, então, assim, o jabá sempre existiu, né? Mas hoje parece que ele tá piorado, né, Roberto? Não sei se tu concorda comigo, o jabá eu acho que ele é um algoritmo hoje, ou não? Não, o que te empurram na TV, nas grandes, já não é aquela música... O jabá dá um programa inteiro só pra falar dele. Você sabe. É claro que gosto é gosto, não existe música ruim, digamos assim. Talvez o que tu... Né? Não, tem umas que são ruins. Tem umas que são... não era pra falar mas isso. Mas o que empurravam antigamente era melhor. Na década de 90, 80, falando até das bandas nacionais mesmo, né? Citando o Titãs, que tem uma fita aqui, o Ira, as grandes bandas, o Paralamas de Sucesso, ainda tá nativa e tudo. E tu nota até que os shows dessas bandas que eu acabei de citar, hoje a maioria, eles tocam as músicas de antigamente, eles colocam uma, duas novas, porque não tá nem... Tá difícil para eles emplacar o som novo deles, sabe? Paralamas, se tu pegar o show deles, é dos clássicos. Titãs, mesma coisa. O Ira, mesmo. Eles colocam duas no máximo das novas. Então, o mercado musical, ele mudou muito e o jabá, ele tá empurrando muita coisa que não é legal, na minha visão, assim. Eu acho assim que eu não sou tão saudosista assim de achar que o que era do passado. Eu acho que cada tempo tem as suas coisas.
Cada tempo tem os seus momentos, tem a sua forma de ver, de interpretar. Eu acho que tudo isso reflete culturalmente, assim. Mas isso que tu fala no sentido da dificuldade de conseguir fazer com que a tua música circule, emplacar uma playlist no Spotify, me parece que aí tem um jogo ali por trás que a gente precisa também começar a entender um pouco melhor para entender como fazer. Porque esses grandes artistas, eles têm essa possibilidade. Eu não sei hoje se chamaria isso de jabá, mas eu acho que ele entra dentro da mesma ideia, que é o quê? Para esclarecer, o jabá é você pagar para a tua música tocar. Sim. Patrocinar anúncio, É. falando em rede social. É né, pagar para a tua música tocar. Por que ela está na playlist? Porque alguém pagou. Não estou dizendo que o streaming faz isso, porque o pessoal alega que é o algoritmo. Mas sempre existe o ponto de interrogação, como sempre existiu na indústria musical. E hoje, isso que a gente fala do jabá hoje de forma aberta, ele já foi algo bem velado. Assim, não se falava disso. Era um assunto que não se falava. Passava assim, junto com o CD, por baixo. Uma vez eu lembro de um disco da Maria Rita, bem na época que estava saindo, por exemplo, os iPod, e que o jornalista ele ganhava um iPod com o disco dentro. A gravadora dizia que era marketing. Mas no fim das contas, você está dando um iPod para o jornalista falar do disco. Ele vai falar mal? Daí fica no ar a pergunta, né? E aí, gente? E com isso no ar... Não, como vocês falaram assim, a gente poderia Acho que o falar... pessoal da próxima etapa, Da do próximo próxima bloco, vai etapa, poder responder melhor isso. Né? Vamos ver aí como é que vai rolar aí o pessoal que nasceu já na era digital, né? Então, gente, a gente poderia ficar falando muito mais disso, né? Assunto não ia faltar. Mas a gente preparou também agora uma segunda parte para este podcast, que a gente vai agora nos despedir dos nossos queridos convidados agora, o André e o Panarotto. Muito obrigada por estarem aqui conosco e partilhar tantas histórias, que eu sei que tem muito mais. Mas então fica o convite, claro, sempre que vocês quiserem voltar aqui para bater um papo com a gente. Tá terminando o programa? Não está terminando o programa, fiquem conosco. Tá, porque eu tinha trazido uma polenta com queijo para comer, claro. achando que a gente ia ficar aqui até uma meia-noite. Não, vocês continuam aqui. Tá legal. A gente só vai fazer um... Legal, pit legal. stop. Muito obrigado aí, Carol, pelo Isso aí. convite aí, Nando. Valeu, Parabéns gente. pela Flash VIP aí, tá valorizando os artistas Obrigado. locais, né? Ficou bem legal essa edição. É a 99, isso? 99. Muito legal. E a Flash VIP também tem uma história bem marcante, Chapecó, né? Não lembro que ano que começou a circular a revista. 2003. 2003? Entregou a idade. Eu participava de outra banda, da Mr. Magoo, eu tenho uma capa que eu tava com a encruzilhada. Então, assim, parabéns também para a Flash VIP tá sempre apoiando a cena autoral, que eu acho bastante importante, viu? Com Obrigada. certeza, abrindo esses espaços que a gente acaba ocupando para divulgar as coisas que a gente faz, né? São esses espaços que fazem com que essa circulação aconteça. Então é isso, obrigado. Sempre que tiver algum show, alguma coisa, manda pra nós, que toda sexta tem agenda cultural no Instagram da FB. no nosso Instagram. Então a gente sempre tá divulgando aí a cultura de Chapecó. Então, continuando a nossa conversa aqui sobre música na região, a gente fez uma enquete aí no Instagram da FV, e a pergunta foi sobre quanto o pessoal conhece os artistas aqui da região. Então, a resposta foi bem próxima. Então, 37% respondeu conhecer o trabalho de uma galera, 37% disse já ter ouvido uma ou outra música, 27% admitiu não conhecer os artistas daqui da região do oeste de Santa Catarina. E é disso que vamos falar nessa segunda parte, então, do nosso podcast. Está aqui conosco o Fernando Bortolucci, nosso repórter da Flash VIP, e um dos autores da matéria especial da edição 99 da FV, A Revolução da Música, juntamente com a repórter Mirella Schuch. Tudo certo, Fefo? Tudo certo, Nando. Oi, Carol, tudo bom? Muito prazer estar presente aqui na mesa do Fala FV. O Fefo geralmente está nos bastidores aqui, nos filmando. Ele é responsável por fazer essas enquetes que vocês respondem e também por fazer os vídeos que vocês curtem. E agora ele está aqui na bancada porque ele escreveu essa matéria aqui. A gente vai conversar sobre isso. Mas antes da gente falar dessa matéria, nós vamos também dar um oi para outro convidado que está aqui conosco, o Emílio Ruani, que foi um dos entrevistados dessa reportagem. O EJ é formado em TI, é MC, poeta e, além da música, também faz fanzines e poesia slam. Falei certo, slam? Slam. Slam, perdão. Seja bem-vindo, EJ Fala FV.
Salve, salve, galera! Então, antes vamos falar um pouquinho da matéria mesmo. Agora vamos partir para essa parte, né, da reportagem que a gente falou no início agora do podcast, que a gente fez essa matéria da Revolução da Música. E nós aqui, eu e o Nando, a gente sabe todas as etapas da matéria, a gente estava lá desde a pauta, mas Fefo, conta aí para o pessoal como que essa matéria foi concebida desde o início, assim, como que a gente definiu a pauta, o foco, como que vocês chegaram aos personagens, né, dessa matéria, esses artistas, porque até nessa enquete, né, que a gente fez, a gente vê que boa parcela aí da galera não conhece mesmo os artistas locais, né? Então, a Revolução da Música, ela surgiu justamente de a gente estar observando, assim, uma galera ao redor da gente, amigos, conhecidos de amigos nossos, que está se inserindo nesse meio da música autoral aqui em Chapecó, né? Eu já conheci o trabalho do EJ, a gente teve ali o trabalho da Jasper, que também é uma das entrevistadas da reportagem, que lançou o primeiro álbum dela pouco tempo antes da gente conceber essa pauta, né? E isso coincidiu justamente também dos movimentos aí, por exemplo, do Oeste Autoral, que é um coletivo daqui da região que fomenta apresentações de artistas autorais aqui da região, que também promoveu o Arte da Casa. Foi um evento realizado ali no espaço da Casa dos Fundos, que juntou um monte de artista autoral aqui de Chapecó e da região para se apresentarem, para eles terem esse espaço próprio deles, né, para fazer a música deles. Até o que mais me chamou a atenção ali foi uma fala da Laura Tereza, que também é outra entrevistada da reportagem, que ela falou, né, que às vezes é cansativo tu tá só tocando em barzinho, tocando cover em barzinho na frente de um telão que tá passando futebol atrás e o pessoal não tá tanto ligado na tua música, né? Ali é mais pra tu tá como um plano de fundo tocando. E daí, pra mapear os artistas, eu e a Mirella, a gente conversou com gente aqui que já entende um pouco mais, conhece mais os artistas aqui de Chapecó, que foi a Jana Mônego e o Rogério Melo, que são duas pessoas que já trabalham com música e já trabalham também com programas de música em rádios aqui de Chapecó. Então a gente bateu um papo com eles para levantar ali alguns nomes que a gente podia selecionar. A gente queria trazer diferentes nomes de diferentes gêneros justamente para mostrar o trabalho desse pessoal, né? E inserir um pouco como é que é essa questão de como é que é produzir música e justamente fazer esse paralelo de como é fazer música hoje em dia, que a gente vê que o pessoal está produzindo com mais facilidade, muitas vezes com um estúdio em casa, ou consegue ter mais acesso a algum estúdio aqui de Chapecó, para gravar as músicas e para distribuir justamente nas plataformas digitais, nas plataformas de streaming, né? Então é um processo completamente diferente de como era feito antigamente, né? Por exemplo, o André trouxe antes a questão do disco demo. Hoje em dia a gente não tem mais um disco demo para isso. O pessoal corre atrás de divulgar o próprio trabalho, por exemplo, a Jasper, por onde a gente anda aqui em Chapecó, a gente vê a assinatura amarela dela aí nos locais, em placas, para divulgar o trabalho. Então é muita gente nova fazendo um trabalho diferente. E a gente quis trazer isso e fazer também um pouquinho desse paralelo, né? De como é que era antigamente, como que as bandas surgiam aqui em Chapecó antigamente, como é que eles faziam a música deles, em comparação a hoje, nesse ambiente mais digitalizado. E o legal também é que foram mapeados artistas de diversos gêneros, né? Nós temos artista sertanejo, MPB, samba, rock, hip hop, que é o caso também aqui do EJ. Então, falando um pouco também do teu trabalho, apesar de que faz bastante tempo, né, que você já lida com letras, né, que trabalha com poesia, tudo mais. Já. Mas você fala que demorou um pouquinho para se reconhecer como artista, né? A tua primeira música, Frenesi, foi lançada em 2020, de lá para cá você vem se produzindo de forma independente. Dessa forma mesmo até que o Fefo estava falando, né, de gravar a própria música e lançar nas plataformas. Inclusive, a música dele tá na nossa playlist também, ali da Revolução da Música no Spotify. Galera, escutem também. Fala um pouquinho aí da tua relação também com a música, né? Então, eu sou uma pessoa que faço parte de movimentos sociais, né? Eu acho que a minha relação com a música, ela vem daí. Porque desde muito cedo eu comecei a participar do Grêmio Estudantil na escola, comecei a atuar em movimentos sociais, né? Na época eu me identificava como mulher, então também busquei conhecer muitos movimentos feministas. E aí eu comecei a ver que a música, a arte em geral, mas a música, o rap, o slam, que é essa poesia, né, que você citou, tem muito a ver com a resistência política, com a resistência de grupos, de minorias. E aí, foi participando desses movimentos que eu comecei a ter contato com
com a música e com o rap, né? Aí eu escrevi, assim, eu sempre escrevi muito mais por uma questão íntima, né? Assim, você escreve quando você tá... É um processo terapêutico, né? Você Desabafo, escreve, né? Você escreve quando você sente algo bom, quando você sente algo ruim. Então, eu sempre gostei muito de escrever. Escrevo poesia desde os 12 anos. Talvez até antes, assim, coisas bobas de criança, né? Mas com o tempo, assim como a gente amadurece, aquilo que a gente faz também amadurece, né? E aí eu comecei a escrever poesias que falavam sobre essas minhas indignações, assim, de adolescente, né? De querer mudar o mundo, de querer que as coisas sejam diferentes. E com o tempo fui percebendo que aquilo já não era mais tão indignações que já não eram bobas, sabe? Que já não eram de criança, e sim de uma pessoa que tá vivendo numa sociedade que realmente tem muitas opressões, né? E aí foi participando de movimentos estudantis que eu conheci o rap, batalha de rap. Eu vi uma batalha de rap de conhecimento que foi muito legal, lá em São Paulo. Era um congresso da União da Juventude Socialista, né? Que eu fiz parte por um tempo. E eu vi uma menina batalhar pela primeira vez, que é a Bruna Helena, inclusive ela é artista de rap também, ela se auto-intitula Lo-Fi de Quebrada. É muito bom. É muito bom o gênero que ela faz, assim, é uma coisa bem única. E eu vi ela começando, sabe? E aí eu vi aquela menina... O tema, inclusive, era sobre mulheres, né? Sobre violência contra a mulher. E aí, a batalha de conhecimento, você tem que praticamente dissertar rimando, né? Você tem que falar com propriedade sobre um assunto e rimando. Então, envolve bastante habilidades, né? E eu achei muito maravilhoso, assim, ver ela falando sobre as questões que atingiam a ela e que me tocaram também, porque atingiam a mim também, né? Através da arte. Porque quando a gente quer mudar concepções da sociedade, a gente tenta conversar com as pessoas, mas isso é um pouco difícil, né? Principalmente agora, que a gente está vivendo um momento bem polarizado, bastante hostil, muita violência, né, em relação à política. Então, a arte, ela se torna um meio um pouco mais tranquilo para fazer isso, né? Porque através da arte você pode falar os teus ideais de uma maneira que você toque as pessoas com empatia. Você afasta um pouco essa violência, né? Essa aversão que as pessoas têm da política. Porque a política tá em tudo, né? E, querendo ou não, ela tá na arte também. Sim, política não se resume a partidos políticos, Exatamente. né? Política é viver em sociedade, na verdade. Exatamente. E essa questão também... a gente estava conversando ali com o Roberto e com o André, vocês estavam aqui prestando atenção, participando. Tava adorando. Eles falaram muito dessa questão também da música como pano de fundo do dia a dia, mas de ter este momento de você sentar e apreciar a música. E esse tipo de música que você faz também exige, né, que você preste atenção na letra, que você veja que tem todas as músicas, na verdade, né, mas em especial o rap e o hip hop são muitas palavras, né? Sim. Então, essa questão também de espaço para apresentação, para formar o seu público. Hoje, assim, antes também o André estava falando da questão de que hoje tem essa dificuldade do físico, né? Então, encontra nas plataformas essa forma de você... as formas de você estar difundindo a tua arte, né? Então, o rap, por ser um movimento que a gente fala underground, né? É uma coisa, assim, mais de rua mesmo, né? Mais marginalizado. Então, ele acontece também em movimentos mais marginalizados, né? Mais populares, uma palavra que dá pra se dizer. Então, como que faz, né? Você apresenta a poesia de slam, você apresenta o teu rap dentro de um grupo de hip hop, né? Então, a gente tem as batalhas de rima aqui em Chapecó, né? Que acontecem. Esses são espaços abertos para você ir lá declamar uma poesia de resistência, para você ir lá e mostrar o teu som. E foi nesses espaços, assim, que eu fui encontrando momentos para também não só apresentar, mas para me desenvolver, né? Porque é a experiência que vai desenvolvendo a gente. E aí, quando uma pessoa não tem lugares para ter a experiência, fica um pouco complicado, né? Mas em relação à cidade, fora desses espaços que eu já frequento, que já fazem parte da minha vida e que eu construo também, né, através do coletivo que eu faço parte, dentro da cidade eu não vejo abertura para isso, né? Porque realmente é uma música diferente, é uma música que faz pensar. E se a gente considerar que eu sou uma pessoa não binária, né? Então, o meu gênero, ele ainda não está presente no imaginário social.
Então, é um pouco incômodo vir uma coisa tão nova, tão diferente, né? Que nova no sentido de agora está tendo visibilidade, né? Não é que a gente não existia, que agora a gente está sendo visto. Mas uma coisa tão recente, assim, as pessoas não têm tanta abertura para isso, né? Mas eu posso citar uma experiência das poucas que eu tive, até porque eu comecei a cantar mesmo em lugares. Foi depois da pandemia também, né? Então, primeiro... A apresentação que eu fiz, eu só tinha uma música lançada, foi no início de 2020. E aí, logo foi a pandemia, daí já era, né? Apresentei online várias vezes, foi muito legal, mas não é a mesma coisa que o show presencial. Não tem nem como comparar, né? O calor humano, as pessoas. E aí, eu posso usar como exemplo a apresentação no Festival da Música do Magnólia. Era a Semana da Música do Festival Magnólia. Que foi, acho que no início desse ano ou no ano passado, desculpa. Foi em março desse ano, né? Que eles Muito fizeram bem, alguns isso aí. dias antes, bem no fim de semana que ia ter o Magnólia, né? Exato, então foi esse ano. E aí, nesse momento, foi uma das poucas apresentações. Foi a primeira que eu consegui apresentar todas as minhas músicas, por exemplo, né? Então, é muito recente na minha vida isso, né? Mas foi uma experiência que eu tive também de conseguir me colocar e ver como o público recebe. Porque era num lugar de comida, né? O distrito, já ouviram falar assim? É um centro de comida, né? Uma praça de alimentação e tudo mais. Então, tinha pessoas que foram pela Semana da Música, mas tinha pessoas que só foram lá para comer, né? Então, eu pude também ter essa experiência de como a minha música chega em algumas pessoas que nunca tinham ouvido isso, né? Então... Foi bem interessante, eu gostei muito, assim, eu acho que eu consegui interagir com o público e passar de uma forma mais sensível também, sabe? Então... Isso entra bastante também na questão que a gente estava conversando antes, né? Esse choque de gerações agora, né? Os meninos também estavam dizendo que lá no início da década de 90 também não tinha lugar para se apresentar, né? O Panaroto contou da questão da galera passando ali, chegando na pizzaria e passando por cima do palco, né? Para se apresentar. Então a gente tem que criar os próprios espaços, né? E isso que faz também esse coletivo que você faz parte, né? O coletivo Subversão. Que vocês também fazem oficinas, não só na parte de música, né? Mas grafite, poesia e tudo mais. Fala um pouquinho sobre isso. Então, o coletivo ele surgiu com a ideia de fomentar o hip hop entre as mulheres e pessoas LGBTQIA+, aqui na região, né? Não só em Chapecó, mas na região. E aí a gente começou a pensar no sentido do movimento hip hop, né? Só para falar brevemente, o hip hop ele tem 5 elementos que são os elementos essenciais, que é o rap, o grafite, o DJ, o breakdance e o conhecimento. Então, são elementos que fazem parte de um grande movimento social, né? E aí não é só o rap de entretenimento que a gente ouve nas plataformas, né? É muito mais que isso. E a gente pensou, a gente quer construir o movimento, não só fazer música, né? Porque fazer música a gente pode fazer em casa, né? Como vocês já falaram, a gente também já conversou muito, né? A música hoje em dia é mais fácil, né? O acesso está um pouco mais fácil, certo? Mas o movimento hip hop, assim, raiz que a gente fala, que é você ir até as crianças dos bairros periféricos, você falar com essas crianças, você mostrar através da poesia, do rap, que é uma música falada, outras possibilidades de vida, né? Porque a ideia do hip hop é isso. Então, a gente pensou, a gente vai construir movimento. Então, vamos começar pelo básico, né? Que seria dar uma oficina de cada um dos elementos. A gente está no último, ainda falta o DJ, né? Que a gente vai dividir em 2, que vai ser a produção musical. E vai ser o DJ mesmo, da mixagem ali, né? Até a gente conta com uma pessoa bem importante, que é Taivan, que participa da diretoria do coletivo. E a nossa ideia é ensinar o básico. Então, a gente começou ensinando um pouquinho do básico da história do hip hop, depois o básico do rap, depois o básico do grafite, o básico também do breakdance. E aí, quando a gente levou o grafite para uma praça, lá no São Pedro, que é a Praça da Família, quando a gente fez essa oficina, foi um divisor de águas, assim, sabe? No que a gente tinha de concepção do que seria o coletivo e do que realmente é na prática. A gente chegou para muitas crianças, sabe? A gente chegou num público que não era esperado. E foi tão intenso a quantidade
de demandas que tem dessas crianças por uma arte que seja transformadora, né? Que diga para elas, olha, você pode mudar o rumo das suas vidas, vocês não precisam seguir aquele modelo que está colocado para vocês, né? Porque a gente sabe que tem muita criminalidade no bairro e que as crianças, elas acabam entrando nisso de uma forma muito inocente, achando que é divertido, essa coisa das gangues, sabe? E que é divertido, até a gente viu até muita criança... pichar, sabe, o número das facções, as gangues, os grupos, enfim, não sei como chamar, mas sem ter uma noção do que era aquilo, de quem é esse indivíduo que está criança, que está em desenvolvimento, que está se colocando nessa posição, né? Então, a gente teve um choque de realidade de perceber o quanto o trabalho do hip hop é importante, porque é uma das artes que mais acessa esses espaços, né? É difícil você ver, por exemplo, uma orquestra entrar no bairro periférico, assim, uma crítica positiva, né? Pô, seria muito da hora se a orquestra fosse tocar lá no São Pedro, por exemplo, né? Ia ser muito lindo. Até, tipo, dar a possibilidade desses jovens que a gente tem programas aqui em Chapecó, né? O Arte Cidadã. Sim, mas na verdade, essa questão, né, de falar o quanto a arte transforma, né, e o quanto a arte conversa, não só através da música, mas todo o movimento em si. Mas você falando da questão das orquestras e tudo mais, porque tem também, né, os estilos musicais ou os estilos aí de artes que chegam de uma maneira que as pessoas se identificam, né? De certos grupos e tudo mais. Você falou da questão da orquestra, né? Que é algo bem elitista, mas é a questão também de, poxa, por que não, né? Sim, por que Lançado não? aí Exato. uma questão, por que não ter também uma orquestra, né? Sim. Sabe que eu fiquei refletindo muito sobre o título da reportagem, né, da Revolução da Música, que eu pensei em trazer vários sentidos aí, tanto a questão da revolução digital, que tem a música das novas formas, quanto desses grupos que se unem aqui em Chapecó agora para tentar fomentar esse cenário da música autoral mesmo, né? Mas também tem muito esse sentido de como a música tem o poder de fazer refletir, né? Tu levar a música, tipo, como, não só como uma forma de entretenimento, mas como uma forma de arte que faz você... Poxa, conhecimento é um dos elementos do hip hop, sabe? É você levar isso para as pessoas, levar acesso e instigar elas a refletirem sobre a realidade delas, né? Questionar por que as coisas são assim. Será que sempre foi assim? Será que sempre tem que ser assim, né? Eu acho isso incrível. E eu acho que para complementar só, o hip hop, ele tem uma linguagem que acessa as periferias, né? Eu acho que o jovem periférico talvez não se veja, né, tocando um instrumento clássico, por exemplo, mas existem maneiras de transformar isso até mesmo dentro do próprio hip hop, né? É um exemplo, né? Eu fiz uma música, a primeira música do meu álbum, depois da poesia introdutória, ela tem um solo de clarinete, né? Então, é uma forma de aproximar esses tipos de instrumentos, esses tipos de cultura com o hip hop. É possível, tem muito rapper brasileiro que mescla muitas coisas, né? Eu tenho um sonho que é de fazer uma música tocando flauta transversal, né? Eu ainda não sei tocar flauta transversal, mas um dia, quem sabe? Que eu acho que tem tudo a ver, ia ficar muito legal. É muito legal, né, você juntar também esses diferentes estilos e fazer, né, essa convergência, né? E mostrar bem isso, né? Que é possível e que a gente tá aqui para coexistir. Sim. Né? Então, assim, gente, eu acho ótimo, né? Tudo isso que a gente conversou. A gente já tá, na verdade, falando há muito tempo aqui, né? Temos aqui, teríamos ainda muito o que conversar. Eu quero, então, na verdade... chegou a hora, né, de despedir. Eu quero parabenizar todos os artistas que passaram não só por essa bancada hoje, esses microfones, mas e não apenas pelas páginas dessa edição da Flash VIP, mas todos os artistas aqui da região. A gente pediu também no nosso Instagram para o pessoal sugerir, dar dicas aí de artistas aqui da região que eles conhecem e gostariam também de sugerir aí para o pessoal, e veio uma lista bem bacana que a gente vai também divulgar aí quando sair esse podcast. Então, pessoal, fiquem ligados também no nosso site fvcomunica.com.br. Você lê essa matéria na íntegra. Tem a playlist, que eu já falei várias vezes aqui durante esse podcast, que você confere o som de todo mundo que passou por essa bancada e todo mundo que tá nessa matéria e muito mais gente.
E também eu quero agradecer, então, a você, Jota. Então, você recebendo este parabéns em nome de todo mundo. Agradecer por você estar aqui, por você partilhar da tua história, da tua música com a gente, da tua arte. E, como falei também para os meninos anteriormente, né, as portas da FV estão aqui abertas sempre que você quiser se fazer presente. Muito obrigada, e arrasaram muito, tá muito linda essa matéria, muito legal. Obrigado. Fiquei muito feliz pelo convite, de verdade. Eu me senti reconhecido, eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa mudar a cultura aqui em Chapecó, né? De reconhecer essas pessoas que estão fazendo arte, experimentação artística, ou de alguma forma transformando a sociedade de alguma forma através da arte, né? Então, muito legal, muito obrigada, de verdade, assim, fiquei bem feliz. Que ótimo. E Nando e Fefo, Obrigado mais uma vez. Fernandos. O papo hoje foi muito bom. Obrigado por me receberem aqui. Uma vida longa à música autoral chapecoense e um feliz aniversário para FV também, né? É verdade. 19 aninhos. Né? Então é isso, gente. Convidando todo mundo novamente, quem tá nos acompanhando aqui este podcast através do YouTube, eu vou também fazer aquele pedido básico para você dar um like no vídeo, se inscrever no canal, seguir a Flash VIP, então, no @FV nas redes, você encontra o nosso Instagram, Facebook e Twitter. E é isso, galera. Até o próximo FV no próximo mês.